Estamos de volta sobre comunicação empresarial e junto comigo está Elis e Márcia. Nós falamos sobre comunicação empresarial no primeiro bloco e vamos continuar dando foco a esse assunto muito dinâmico e interessante. E eu quero abrir o bloco dando uma colocação do Rockefeller, onde ele diz no livro que no auge da sua atividade, declarou que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga como se paga pelo açúcar ou café, ou seja, a preço de ouro. E ainda ele reforça: eu pagarei mais por essa habilidade do que por qualquer outra debaixo do sol. E Dale Carnegie complementa que seria justo o preço pago. Imagine se todas essas universidades do mundo tivessem cursos destinados a desenvolver o máximo a habilidade mais bem paga debaixo do sol. Mas eu desconheço que exista um curso prático e bem orientado em alguma universidade da Terra. Se tiver, escapou da minha atenção ao escrever este livro, segundo Dale Carnegie. E esta declaração realmente me remete ao quanto é importante, mais uma vez, o conhecimento acadêmico. Mas ainda falta na habilidade em lidar com pessoas. E deixa a formação acadêmica, deixa a desejar essa atenção. Forma profissionais e esquece de treinar habilidades para como lidar no meio profissional. Não é isso, Márcia? Nós sabemos, existem pesquisas americanas feitas em Harvard que 70% dos problemas das empresas são devido esses problemas todos a falhas de comunicação. Hoje em dia, nós já temos alguns MBAs que se preocupam com essa questão da comunicação. Não existe na graduação, mas nos MBAs, alguns módulos de comunicação. Agora, o que a gente tem percebido dentro do mundo corporativo é que os grandes cargos de liderança, vamos chamar assim, as pessoas que têm essa função, elas são treinadas para ter uma boa expressão, para ter uma boa comunicação. Isso a gente vê em coachings individuais que são feitos. Então, por exemplo, não há como ser um líder sem se comunicar bem, sem ser uma pessoa que tenha uma boa flexibilidade com os pares. Entendo. Porque se ele não transmite aquilo que ele acredita, se ele não é assertivo naquilo que ele diz, ele não tem como liderar uma equipe. A gente sempre diz que o líder é aquele que faz com que os outros acreditem no sonho próprio dele. Então, se ele tem isso, como é que ele vai transmitir tudo isso ao outro? Acho que a Elis tem esse cargo de liderança na equipe, talvez possa até exemplificar como funciona. Além do coaching, que a gente percebe que é um trabalho bem individual, muitas empresas solicitam treinamentos na área de comunicação, exatamente para isso. Treina-se a comunicação interna, ou de equipes, ou de equipes que se mesclam, por exemplo, o administrativo, o RH, a área de vendas, a área de marketing, a área comercial. Sim. Algumas pessoas são mescladas nesses grupos, para que haja um treinamento nesta parte de comunicação corporativa. E quando você fala numa comunicação bem-sucedida, assertiva, como que funciona a comunicação SEG? Que para mim é novo isso. A comunicação SEG é S de sucinta, E de específica e G de generosa. O S de sucinta é você ser curto, breve, objetivo. Específica é assertiva. Para mim, específica é sinônimo de assertividade. É quando você vai direto ao foco. E generosa é quando você dá de presente ao outro algo que para ele vai ser muito bom. É aquele feedback que você dá de brinde, de presente, onde ele vai crescer com as suas palavras. Então, não adianta você ser claro, objetivo, assertivo, se não tiver essa generosidade na sua comunicação. Eu vou contar rapidinho um fato que me aconteceu ontem. Ontem eu liguei a um call center de um outro estado e eu precisava de uma senha. E a pessoa falou: olha, infelizmente eu não consigo lhe dar a senha. Falei: não tem problema, mas ela fez tantas tentativas que ela conseguiu me liberar a senha. E eu a elogiei depois do atendimento, mas elogiei de coração. Porque aí, você viu o empenho dela nessa... empenho. E ela me pedia várias vezes: olha, me desculpe o tempo que eu estou demorando, me desculpa pela minha falha, mas eu vou conseguir. Ela deve ter feito tantos trâmites para chegar até
a liberação da senha que eu precisava, que realmente aquele meu elogio foi do fundo do meu coração, da minha alma. E na hora que eu desliguei, eu pensei, isto foi uma comunicação generosa. E ela falou, nossa, é o segundo elogio que eu recebo no dia. Eu falei, tomara que a sua ligação esteja sendo monitorada para que os seus supervisores percebam o empenho. E a comunicação dela era exatamente isso, fluía natural. Porque o bom comunicador é isso. Eu ia até comentar é a naturalidade. Isso, porque se foi de coração o seu elogio, essa generosidade, porque você sentiu essa reciprocidade. Com certeza. Que também foi espontâneo, não foi algo preparado, treinado. É uma espontaneidade dela. Foi muito interessante porque comunicação é via de mão dupla, né? Exatamente isso. Foi e voltou. E no fim, uma ligação que demorou tanto foi extremamente prazerosa, tanto para ela, que enriqueceu em perceber o quanto o empenho é bom, e pela generosidade da minha comunicação. Até mesmo porque para lidar com um call center é tão desgastante, quando você tem esse acolhimento do outro lado, fica tão mais prazeroso em lidar com algo que precisa ser resolvido. E é a profissão que mais cresce na área de comunicação hoje em dia no Brasil. E vai continuar crescendo. Vai continuar. E de preferência preparados, né? Porque falta muita competência, de habilidade, não diria nem só na comunicação, eu diria na habilidade mesmo, porque são treinados como máquinas, nos distanciam como ser humano. A gente fala tanto em se relacionar com isso. Falta treinamento na área de comunicação. Os gestores precisam entender que ali tem um comunicador por trás dessa ligação. E que esse comunicador, se ele não for treinado, realmente a pessoa não nasce sabendo essa especificidade na área de comunicação. E que dica você daria para quem quer entrar na área e ser um bom comunicador? Eu queria comentar primeiro a questão acadêmica que você falou. Cobra-se muito de quando a pessoa está na faculdade ou quando ela se torna um líder e vai fazer um MBA ou um coaching, que ela saiba se relacionar com o outro. Só que não adianta, quando a pessoa tem 20 e poucos anos, cobrar isso. Isso tem que vir desde pequenos. Nós sabemos que do 0 aos 7 anos a pessoa... Uma formação humana. Exatamente. Então ela precisa, dentro de casa, na escola, no pré-primário, saber se interar com as outras pessoas. Mas os pais e os docentes também não receberam isso, né? Como que eles vão oferecer isso? Sendo que eles não têm esse recurso. O ideal seria que desde o início já se trabalhasse essa questão em grupo, essa questão de dividir, de contar a sua experiência para o outro e saber ouvir a experiência do outro para formar uma personalidade. Sem isso, não tem como você cobrar com a pessoa. Sair um pouco da educação e entrar na formação. Sair dessa questão, porque depois quando a pessoa tem 30 anos, ela se torna um líder, ela olha para si e fala, o que eu vou fazer? Aí ela precisa buscar mesmo uma terapia, um coach, um MBA, livros e outros conhecimentos para agregar tudo isso à sua própria formação. E sobre coaching, já que nós estamos falando bastante sobre isso, já vou adiantar e diminuir aí a sua expectativa. Vamos ter um tema dentro dos próximos meses onde vamos falar apenas sobre coaching. E adianto um pouquinho para você. É um profissional que nos prepara para a vida e para as nossas competências profissionais também. Resumidamente, né, Márcia? De uma forma bem ampla. Hoje em dia, vários tipos de coaching, né? O coaching life, que é o da vida, como você está colocando, ou coaching muito focado na questão de liderança, ou coaching só na área de comunicação, que aí seria o aperfeiçoamento e até o aprimoramento e o aflorar dessas habilidades todas, de todas essas competências. Agora, falando de dicas para quem quer entrar na área de comunicação e jornalismo, o que eu diria? Se envolva em algumas atividades, em ONGs, em algumas pastorais, ou na sua religião, ou no seu grupo comunitário, que tenham atividades comunicadoras. Então, que seja um informativo, um jornal, ou vai dar um recado na frente de um determinado público. Isso tudo vai te ajudando a descobrir uma paixão pela profissão. E depois disso, além de ler, né, conhecer também pessoas que trabalham na área e buscar um modelo. Escolher para você um modelo de uma pessoa que seja experiente, que tenha tido sucesso e descobrir como ele fez para alcançar o objetivo dele. Quando você fala em modelo, na neurolinguística falamos muito isso, sobre modelar. Né? O modelar seria observar aquilo que o outro faz tão bem que eu ainda não tenho esta habilidade, porque se alguém faz, eu também posso fazer. Exatamente. Eu quero convidar a vocês darem uma dica para quem está em casa nos assistindo sobre como ter uma comunicação vencedora.
Pensando em comunicação vencedora, eu acho que o mais importante é ser fiel àquilo que você sente, àquilo que você vê, àquilo que você ouve e se comunicar diante daquilo que você acredita. Eu acho que comunicação é exatamente isso, a interação entre os pares e que você tenha total questões fiéis suas na hora da comunicação. De que você consiga transmitir ao outro aquilo que realmente você sente, aquilo que você realmente acredita, sem ficar preso a modismos, a palavras difíceis, e mostre ao outro, quando você está conversando com o outro, que realmente você tem interesse naquilo que está sendo dito. Eu acho que é o mais importante. Quando Ou você no mínimo, demonstra... a quem está dizendo se o assunto não é interessante. Quando você está diante de um processo comunicativo, onde você, emissor ou receptor, mostre isso ao outro, que você realmente tem interesse naquilo que está sendo dito. E muito importante para você ter uma comunicação vencedora, perceba no outro não só aquilo que ele está falando, mas também aquilo que ele não está falando. O que o corpo... As entrelinhas. Exatamente. O que o corpo está dizendo, o que a expressão facial está dizendo. Eu acho que a partir daí a gente consegue, dentro do mundo empresarial, ter uma comunicação muito mais feliz. E aí sim adquire-se muito mais sucesso. Sem dúvida. Brevemente vou dar 2 dicas, principalmente para o jornalista. E nós temos às vezes algumas pautas e algumas entrevistas para fazer que são exatamente iguais ao do ano passado. Por exemplo, chega na Páscoa, tem que fazer sobre ovo de chocolate. Então a dica é, faça a mesma coisa de maneira nova. O que eu posso dizer sobre isso que ninguém disse ainda? Pegue um outro enfoque. E a segunda dica é não ache as coisas óbvias. Porque a gente cai muito no erro de achar, nossa, mas isso daqui é óbvio, todo mundo sabe. Isso não é verdade. Muita gente não vai saber aquilo que você está comunicando. Se coloque no lugar do outro e recite tudo aquilo de maneira diferente. Obrigada pelas dicas e pelo conhecimento de vocês neste programa de hoje. Obrigada mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero convidar você a acessar o site www.quintoelemento.com.br e lá você vai ver como participar dos brindes 2012, a Era de Ouro, e também dos brindes da Lei da Atração. Deixe o seu e-mail, faremos o sorteio e vamos divulgar isso no próximo programa. E aproveitando, você vai ter lá um link da Una Brasil, que é a empresa responsável em oferecer um treinamento, um curso de um processo intensivo, na verdade, sobre a base da PNL. As inscrições vão até 15 de outubro, com início agora, dia 20 de outubro. Para mais informações, acesse o site. E eu quero agradecer por você ter estado aqui com a gente. O próximo programa vamos falar sobre PNL, fechando este mês de setembro com comunicação empresarial, abrindo o mês de outubro com a série PNL, PNL aplicada. Obrigada pela sua presença aqui comigo hoje. A vida conta com você, pode contar com a gente. Este é o Quinto Elemento.